Bom dia para você que está ligado, continua ligado no Bem-Estar agora pela internet. A gente terminou o programa agora, descemos do estúdio, comentando sobre a repercussão imensa que teve o programa de hoje, várias perguntas chegando. Então a gente continua, dá sequência à resposta, à série de resposta dessas perguntas que chegam de vários lugares do Brasil e do mundo. Então, continuo com a doutora Ana Escobar, pediatra, nossa consultora do Bem-Estar, e o doutor Ronaldo Piovesan, que está pela primeira vez participando conosco. Vamos dar sequência à série de perguntas. Bom, tem uma pergunta aqui, abrindo aqui, selecionada pela Mariana Palma. Primeira pergunta para abrir, que está boa mesmo. A Simone está dizendo, lá de Campina Grande. Tema sensacional, tudo que nós queremos é chegar bem na velhice, não é mesmo? É, claro, né? Queria saber quais alimentos nocivos que devemos evitar, principalmente depois dos 30 anos. Simone, você sabe, né? Ela está perguntando, quem pergunta isso sabe o que tem que evitar. Mas o doutor vai responder, a doutora também. Quais são, doutor? Começa você aí, Ronaldo. Primeira coisa mais importante são as frituras. As frituras, de uma forma geral, todo mundo sabe que engordam, aumentam o colesterol, podem levar a repercussões como infarto, derrames, então tem que ser evitados. Tem mais, é uma lista imensa, né, doutora Ana? Gigante. É tudo que é gostoso, né? Pois é, por isso que eu disse, que a gente sabe. Isso aí, a gente sabe. Excesso de doce, bolo, bala, chocolate, guloseima, produtos industrializados, né? Assim, que tem um teor de gordura, principalmente aquela que a gente chama transgênica, a gordura trans, que é realmente muito nociva para a saúde. Então, realmente, tudo isso a gente tem que ter cuidado. E ainda na região onde ela mora, provavelmente as pessoas comem muita carne vermelha. Isso. Tem gado, as pessoas têm esse costume de fazer churrasco. E é importante, nós podemos comer, claro, sempre em doses moderadas, em quantidades moderadas, qualquer alimento. Mas a carne vermelha a gente sabe que aumenta risco também quando ingerida em grandes quantidades e com frequência de infarto, aumenta risco de doença de Alzheimer, inclusive. É isso aí. Então, Uma vez eu ouvi uma frase assim que ficou na minha cabeça. Quem come menos, vive mais. Isso é verdade? Parece que sim. Nós sabemos que somente isso vem aí de muitas pesquisas que foram feitas com outras, inclusive com animais, mostrando que uma vida onde você come menos, a gente vem dessa cultura. Nós temos a ilha de Okinawa, no Japão, por exemplo, que é uma região onde as pessoas elas têm o hábito de comer só 75% do que aquilo que satisfaz a elas. Quando está chegando a terminar o apetite, elas param de comer e saem da mesa. Isso faz com que essas pessoas, a região é a ilha onde se mais tem idosos com 100 anos. Então isso é, de fato, uma verdade. Bom, doutora Ana tem aqui algumas perguntas sobre uma afirmação que a gente falou e a gente reitera e repete sempre. Elas estão dizendo. Só gostaria, doutora Ana disse que a vacina não dá gripe. Isso, doutora Ana, doutor Alfredo, doutor Zé Bento, durante toda a semana todos os médicos estão falando, doutor Calil. Então, a doutora Ana hoje falou, mas a minha esposa tomou e está gripada logo depois que tomou. Estou preocupado porque antes de vacinar ela estava ótima. É o Derick de Paulista, lá em Pernambuco. Tem uma outra pergunta de Presidente Venceslau, que é a Ellen, Presidente Venceslau em São Paulo. Só gostaria de dizer que minha filha tomou vacina na semana passada e ficou super gripada no mesmo dia. Por quê? A doutora Ana acabou de dizer que não dá gripe. Então, vamos explicar isso para todo mundo entender. Olha, gente, é o seguinte, ó, essa vacina da gripe é uma vacina muito importante. Ela tem 3 tipos de vírus, tá? Que são esses vírus mais importantes. Por exemplo, o H1N1 é um deles, principalmente para gestante. A gente tem o caso agora dessa gestante, né, que está em morte encefálica por conta desse vírus. Então, essa vacina tem 3 tipos de vírus, tá? Muito bom. Nessa época do ano, há muitos outros tipos de vírus no ar, tá? A vacina protege a gente contra esses 3 tipos de vírus que são os mais importantes. Mas há outros vírus. E como há muitos vírus no ar agora, o que acontece? As pessoas
nessa época, podem pegar outros tipos de gripe, outros tipos de vírus, quero dizer, outros tipos de vírus que também dão sintomas de gripe. Mas não são esses 3 que são mais importantes, mais letais, que deixam a pessoa muito mais combalida. São outros tipos de vírus. Então, gripe, todo mundo pode ter nessa época, mas a vacina é importante porque protege a gente contra esses. Deu para entender a diferença? Então, a gente é vacinado e pega a gripe. Claro, todo mundo está pegando. Eu, inclusive, eu fui vacinada e estou com gripe. Mas gripes de outros tipos de vírus. A gente deixa claro também, então, né, doutora Ana, que aquela jovem de 19 anos, grávida de 7 meses, teve a gripe H1N1, morte cerebral diagnosticada já, o bebê foi salvo, né, parece. Isso. Se ela tivesse se vacinado antes, no período que é indicada a vacina, ela não teria tido essa gripe. Muito provavelmente não teria tido essa gripe, porque essa vacina protege contra esses 3 tipos de vírus que são importantes, assim, dá uma proteção, gente, de mais de 98%. Olha que proteção boa. Então, essa moça, se tivesse sido vacinada, muito provavelmente não teria gripe. E olha, só para lembrar, a vacina leva pelo menos uns 15 dias para fazer o seu efeito, tá? Então, teve um internauta que falou, tomou a vacina e no mesmo dia pegou a gripe. Esse vírus já estava incubado na pessoa, né? Então, não foi a vacina. Gente, vou reiterar, a vacina não dá gripe. Ela protege a gente da gripe, principalmente por 3 tipos de vírus importantes. Bom, ótimo. Então vamos dar sequência aqui, que a gente quer chegar até os 100 anos. Então tem que caminhar, Isso né? aí. Literalmente caminhar. Essa é uma das perguntas aqui, a Mariana, de São Paulo. Qual o melhor exercício para praticar na terceira idade? Como nós dissemos no programa, o exercício com pesos devem ser enfatizados. Isso porque nós perdemos músculo, não só em quantidade, mas a qualidade. Ou seja, eu não consigo mais me movimentar. Vocês veem que os idosos eles têm uma velocidade para andar menor. Eles têm dificuldade para andar longos caminhos, eles caem com mais frequência. Então, é esse ganho muscular que é importante. É claro que a atividade também aeróbica, essa atividade que se faz correndo, pedalando, nadando, ela também é benéfica para o coração. Mas se eu precisar escolher algum ou enfatizar algum, teria que ser o exercício resistido, que nós chamamos, que é o exercício contra alguma resistência, quando eu contraio mais esse músculo e faço com que esse músculo fique mais saudável. Olha só, doutor, chegou aqui uma pergunta lá de Jacobina, na Bahia, do Pedro Piovesan, mesmo sobrenome do senhor. Você tem parentes lá na Bahia? Que eu saiba ainda não. Pois é. O Pedro Piovesan está dizendo, minha avó tem uma vida bem ativa, está tudo bem com ela, mas ela descobriu que atualmente o seu fígado está crescendo. Isso pode atrapalhar para que ela chegue aos 100 anos? Pode. Existem muitas doenças que levam ao aumento do fígado. Ainda mais uma região do Nordeste, ou seja, existem doenças infecciosas que podem também levar a uma hepatite ou alguma parasitose que pode levar a esse aumento de fígado. Então é importante o quanto antes descobrir a causa e tentar tratar, reverter essa causa para que isso não atrapalhe que ela chegue até os 100 anos. Agora, como a gente está falando da possibilidade de vida até os 100 anos, nós temos perguntas de 0 até os 100 anos, né, doutora? Agora tem uma aqui que eu vou resumir as duas para a senhora responder, que a gente falou sobre cartão de vacinação. A Rose não colocou o nome da cidade dela, é sempre bom colocar o nome da cidade, Rose, que a gente fala o nome da sua cidade, tipo Eloy Mendes, fala bacana, assim, é bom falar o nome das cidades, né? É isso aí. Que a gente gosta. Bom, não falei o nome da sua cidade. A minha filha perdeu a carteira de vacinação quando tinha 7 anos. Como eu faço agora para saber as vacinas que faltavam para ela? Ela está com 16 anos já. Deve tomar qual vacina nessa idade? E o Cláudio, que é de Guarulhos, está dizendo o filho dele está com 20 anos e não tomou uma vacina aos 15 anos porque ele estava com catapora. Ele pode tomar essa vacina agora, junto com as que ele tem que tomar aos 20 anos? Perder cartão de vacina é coisa muito comum para os pais. É muito comum, e por isso que foi, né, a primeira orientação que a gente deu, né, guarda a carteirinha de vacina. Mas, gente, quem perdeu a carteira de vacina, olha, não tem tanto problema assim agora, porque ainda dá para consertar. Claro que a melhor coisa é ter a carteira, porque a gente sabe exatamente o que fez, mas dá para consertar. Então, por exemplo, tem vacinas que sim, estão indicadas para adolescentes e vacinas que estão indicadas para os adultos, né? Então, tem um internauta que fala esse
dos 15 anos que não fez a vacina e está com 20 agora. Então, Deve fazer. Exatamente. Deve fazer essa vacina. Pode fazer. Essa vacina é a vacina dupla que a gente chama e está incluída aí a vacina do tétano. A vacina do tétano, gente, é importante todo mundo estar com a vacina em dia a cada 10 anos, tá? Porque a gente sempre pode cair, se machucar e tétano é sempre um risco, né? Tá? E a outra internauta... A outra tem 16, ela perdeu quando tinha 7. Quando tem tinha pouco 7. tempo. Pouco tempo, mas tem vacina sim para fazer, gente. Só que é o contrário, né, isso aí. É isso aí. Então, dos 7 anos até os 16, a vacina mais importante que tem para fazer é um reforço de sarampo, cachumba, rubéola, tá? Que é importante fazer. E tem também a vacina do tétano, que deveria ter sido feita com 15 anos. Então são essas vacinas. É só, gente... Perder o cartão não é empecilho. Não é empecilho. Vai no postinho de saúde, fala, olha, quero colocar minhas vacinas em dia. Pronto, coloca. Tá? Doutor Ronaldo, o Joenilson de Tocantinópolis, em Tocantins, está perguntando, tomar uma taça de vinho todos os dias faz bem à saúde? Faz bem à saúde, é verdade. A gente começou a observar que as pessoas, principalmente na região da Itália, na Europa, que tinham esse hábito, mas é um hábito, veja, que é daquela cultura. Nós no Brasil nós não temos esse hábito, principalmente em Tocantins existe muito calor, talvez os hábitos de bebidas que se tomam lá são diferentes daqui, ou mesmo de outras regiões mais frias. Então precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas, a gente observa que é bom comer peixe, elas comem muito peixe um dia só da semana. Ou então é bom vinho, então eu tomo uma garrafa de vinho hoje. E não é isso que leva a uma boa saúde, é você tomar de fato essa taça de vinho no almoço, né, todos os dias, por anos e décadas de vida. Isso. Então é muito difícil a gente implementar e ganhar esse hábito. As pessoas às vezes precisam tomar cuidado e não levar isso para um exagero. Se adaptar à realidade, cada um tem que se adaptar. Somente porque é uma bebida alcoólica e o álcool em exagero faz mal e causa problemas. É o estilo de vida, né? A gente tem que ter um estilo de vida que a gente chama duradouro, saudável, né? E duradouro. 100 anos. E gostoso também, né? A gente estava falando aqui da alimentação, né? Então, por exemplo, claro que no fim de semana pode comer um churrasquinho, né? Mas não vamos fazer disso um hábito todos os dias, né? Bom, doutora Ana, pergunta que vem da Flórida, nos Estados Unidos. A Luísa está dizendo que a filha dela começou a vida sexual muito cedo. Isso pode afetá-la? Imagino que seja no projeto de chegar até os 100 anos. Não, isso não tem problema desde que ela tome as devidas precauções, né? Então, essas precauções incluem sempre o uso de camisinha, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tomar muito cuidado, tá? E estar com as vacinas em dia, tá? Hoje a gente sabe que para os adolescentes tem até a vacina do HPV, que é uma vacina disponibilizada, ainda não na rede pública, mas acredito que ela mora na Flórida, essa especificamente nos Estados Unidos tem, e que vale a pena ser feita porque pode prevenir uma série de doenças, inclusive câncer do colo do útero. Então é isso. Ainda nessa linha mãe preocupada, tem aqui a Michele, que ela está dizendo que a filha tem 5 anos de idade, come muita besteira, que não está fazendo bem para ela. Como faço para incluir alimentos saudáveis na dieta da minha filha? Ela não gosta de frutas nem de legumes. A Michele está perguntando. Agora eu vou dizer, talvez a Michele também não goste. É isso mesmo, exatamente. Né? Porque isso é um hábito familiar, né, que passa realmente dos pais para os filhos. Agora sim, ela está comendo muita besteira, né, e eu sempre pergunto para as mães, quem é que compra besteira? É a filhinha da Michele que vai no supermercado, compra e paga? Né? Então a besteira está lá, ela come a besteira porque a besteira está lá. Então é uma questão de conversar. Uma criança de 5 anos, Michele, dá para a gente conversar bastante, colocar umas regrinhas. Olha, você vai comer uma frutinha, depois da frutinha, aí se quiser ganha um chocolatinho, a bala, enfim. Dá para conversar e dá para colocar hábitos saudáveis, sim. Doutor Ronaldo, vou também resumir 2 perguntas aqui. Uma vem de Salvador, a Ednólia, e a outra pergunta, deixa eu ver de quem que é a Graciane de Araçoiaba da Serra, aqui em São Paulo. A Ednólia está preocupada com o fortalecimento dos ossos. Ela não tem nem 40 anos, já sente dor no corpo todo. E a Graciane, ela está preocupada com a ação dos anticoncepcionais na saúde dela ao longo dos anos. Bom, quanto ao osso, o osso não dói, a não ser que ele quebre. Então a fraqueza óssea, que pode levar a uma osteoporose, ela não causa dor. Essa dor que você tem deve ser por outra origem.
É importante você procurar um médico e tentar descobrir melhor o que está acontecendo. Agora, quanto à fraqueza óssea, isso também tem origem familiar, muitas vezes genética, uma herança da família, pessoas que já tiveram fraturas quando eram idosas na família, é importante lembrar disso, ou que já sabia que tinha osteoporose, pessoas muito magras, de origem japonesa, oriental, pessoas que fumam, elas têm maior risco de perder massa óssea e ter osteoporose e depois, provavelmente, uma fratura no futuro se não se cuidar. Então é importante observar esses fatores que nós chamamos de fatores de risco para evitar que aconteça uma fratura que muitas vezes vai levar à incapacidade nessa pessoa com o avançar da idade. Quanto ao anticoncepcional, o uso prolongado para anticoncepção não mostrou nenhum malefício na saúde a longo prazo com o avançar da idade. Não existe essa preocupação. Diferente da reposição hormonal pós-menopausa, que é um outro assunto, aí realmente preocupa quanto a algum risco de doença. Bom, doutora Ana, pergunta de adolescentes aqui também preocupados. A Tamires, de Espera Feliz, em Minas Gerais. Ela está dizendo que tem 17 anos, as taxas de colesterol e triglicérides estão muito altas. Ela tem também pré-diabetes. E ela está perguntando, se eu mudar os hábitos, isso tudo pode, mesmo assim, comprometer a minha saúde a longo prazo? Boa, então, olha, é o seguinte, qual é o nome dela, filha? Nessa hora que a senhora perguntou, a Mariana Palma deu uma mudança. Não tem problema. Foi para lá, veio para cá, ela vai mostrar Tamires. Tamires, então é o seguinte, ó, isso é porque eu queria saber seu nome exatamente para falar isso para você, olha. Se você está com essas taxas altas, isso realmente é um fator de risco muito importante para você na vida adulta. Isso pode comprometer, sim, né, a sua qualidade de vida lá na frente. Então, dá sim para você reverter isso. Se você tiver, Tamires, uma alimentação adequada, praticar exercícios físicos, muitas vezes só com a mudança desses hábitos, você vai conseguir reverter tudo isso. E isso é exatamente tudo que a gente está falando aqui. Você tem que manter esse estilo de vida, ter um estilo de vida saudável, e aí você nunca vai ter problema lá na frente. Então isso realmente que é o mais importante, é você detectou um problema, vai atrás. Muda seu estilo de vida, que às vezes sem remédio você consegue reverter essa situação. Bom, a Josiane também está preocupada. Ela está dizendo que é magra demais e sente fraqueza e quer ganhar peso com saúde. É o outro lado, né? O outro lado. A gente já até uma vez comentou isso aqui, né? Quem quer ganhar peso com saúde, a melhor forma, gente, é praticar exercício físico, né? E a musculação aí é uma forma muito agradável e saudável, né? De você hipertrofiando os músculos, naturalmente você vai ter um pouquinho mais de fome, comendo saudável, fazendo exercício de hipertrofia, muito provavelmente ganha massa muscular e com isso vai ganhar mais peso. Além de acompanhamento alimentar, né? Nutricional, que pode ajudar também. Problema para uns, solução para uns, problema para os outros. A Tereza de Duque de Caxias está perguntando por que emagrecer fica muito mais difícil depois que ficamos velhos. O que acontece com o envelhecimento, na verdade, não é que nós ganhamos só peso, nós trocamos a composição do nosso corpo. Então, nós perdemos músculo e ganhamos gordura. Nós trocamos uma coisa que é boa, que é o músculo, por uma coisa ruim, que é a gordura. Então, muitas vezes, não é só uma questão de perder peso. Quando tem uma pessoa mais idosa, 70, 80 anos, essa pessoa, ela, se for a um nutricionista, se for a um médico procurando perder peso, ela pode perder mais músculo ainda. Porque ela tem gordura, mas por trás disso, encobrindo isso, ela tem uma perda de músculo. Então, o importante é você fazer uma troca. E isso você consegue fazer com a atividade física, a musculação, os exercícios resistidos e um acompanhamento nutricional para repor proteínas que facilitam o ganho de massa muscular. Isso aí. Bom, é uma pergunta que tem muita relação com dicas que a gente deu lá hoje sobre chegar bem aos 100 anos. Uma delas é fazer uma árvore genealógica, conhecer os problemas da sua família, né, doutor? E a Alessandra Ramos, aqui de São Paulo, está dizendo, meu avô materno morreu com câncer. Todos os meus outros familiares, pai, mãe, tias, tios paternos e maternos estão vivos e bem, não temos histórico nenhum de doenças graves. Meu avô paterno fez 95 anos e o único problema que ele tem é labirintite.
Ela, a Alessandra, tem 37 anos e não tem nenhum tipo de doença, faz check-up, está tudo ok. Mesmo assim, ela pergunta qual a probabilidade de, no futuro, ela vir a ter alguma doença considerada genética. Olha, se a sua família está bem, né? A família, pelo que eu entendi, é uma família super saudável, uma pessoa só que faleceu de câncer, né? Então, o seu risco genético realmente é muito baixo, muito baixo. Então, se você mantiver um estilo de vida bem saudável, bem tranquilo, eu diria que você tem um risco genético realmente muito baixo, porque está todo mundo bem, né? Então, é isso. Eu não me preocuparia, não. Vai tocando a vida. O senhor quer completar, doutor? Ela falou de câncer, mas não especificou qual câncer. Isso aí é muito importante, nós sabemos. É um avô por parte de mãe. E poucos cânceres vindo da parte masculina poderiam aumentar algum tipo de risco nela. Então, seria somente um risco de um câncer de intestino, se foi um câncer de intestino, um câncer de pele como um melanoma, né, um câncer mais agressivo de pele, poderia levar a algum risco vindo da família. Mas os outros tipos de câncer, a maioria deles não tem realmente, como a doutora Ana comentou, nenhum risco maior para ela. Bom, agora vamos falar aqui da Ana Paula, aqui de São Paulo também. Ela está dizendo, boa parte, essa aí já é diferente, boa parte da minha família tem Alzheimer. Com que idade essa doença que é tão ruim se manifesta? Estou com 22 anos e não tenho hábitos saudáveis. Aí é importante saber quando começou essa doença. Na família, em que idade as pessoas com doença de Alzheimer... Normalmente tem uma predominância? Tem. Se as pessoas na família dela começaram a ter doença de Alzheimer antes dos 55 anos de idade, isso é um pouco mais preocupante. Essa doença de Alzheimer tem uma origem mais genética, mais familiar. Aí existe realmente uma herança familiar. Se, como a maior parte dos idosos, a maior parte das pessoas com doença de Alzheimer, a doença começou depois dos 55 anos de idade, aí essa doença não tem tanta influência genética. É claro, se é um parente de primeiro grau, ou seja, pais, avós, tios diretos, isso claro que aumenta o risco da pessoa, mas não é um aumento significativo a ponto de preocupar ela nesse momento. Agora, se ela tem algum parente que começou antes dos 55 anos de idade, aí eu aconselharia ela a realmente continuar fazendo uma boa prevenção de saúde como um todo. Doença de Alzheimer se previne com uma saúde boa. Você fazer atividade física, uma boa alimentação, continuar se engajando em atividades sociais, educacionais. É isso que é possível fazer até agora. Bom, tem uma pergunta aqui interessante, que é da Ana Paula. É da Ana Paula? Ah, não, é do Marcelo. A ideia de chegar aos 100 anos pode causar ansiedade nas pessoas? Essa ansiedade atrapalha? Nossa, eu vou chegar aos 100 anos, meu Deus do céu. Na verdade, né? Não é que você tem que chegar aos 100 anos, você pode chegar aos 100 anos, né? Então, não tome isso como uma carga, e sim como uma coisa boa, gostosa. Se a vida é gostosa, bom, vai ser gostoso também chegar aos 100 anos, né? Então é isso, não tem que ser uma preocupação, e sim, né, é assim, olha, a gente pode chegar, vamos fazer tudo para isso. Bom, olha só essa pergunta aqui do Carlos, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele tem 48 anos e vai começar um trabalho de exercício físico, muito bem, porque toda hora é hora de começar, isso né? Aí. E também reeducação alimentar. Ele gostaria de saber em quanto tempo ele vai ver os resultados favoráveis, uma vez que ele também está acima do peso. Ele vai fazer exercício aeróbico e musculação 3 vezes por semana. Já está ansioso, Carlos. Já está ansioso, querendo resultado. Tem que ter calma, né? É isso aí, né? Tudo na vida a gente tem que ter calma. E para a gente mudar um estilo de vida, quanto mais calma a gente tem, né? Mais fácil e mais rapidamente a gente chega, né? Aquela coisa, tem que ter calma porque tem pressa. Não é? Para ele não ficar mais ansioso ainda, doutor, Isso. Normalmente os pacientes que eu tenho, quando começam, os resultados vão aparecer quando? Depende, claro, do engajamento dele, né? O quanto ele tem feito. Ele está falando, ele vai começar musculação e aeróbico 3 vezes por semana. O problema é que ele vai começar, né? Não sei se ele vai continuar. Então, farei exercício. Farei, não é exatamente. fácil, farei. Se já estivesse fazendo, seria uma outra história, mas normalmente você não consegue resultados com menos de 3 a 6 meses. É o mínimo que você pode esperar para conseguir um resultado. Bom, acordar e dormir cedo, isso ajuda a viver mais? A Eline de São Sebastião, em Alagoas, está perguntando.
Uhum. O mais importante, na verdade, é o tempo que você dorme, não se você dorme às 8 horas da noite e acorda cedo. É você dormir bem e ter uma qualidade de sono boa. Mesmo que seja da meia-noite às 8 da manhã ou às 9, tudo certo. Mas o importante é realmente dormir bem, porque tem pessoas, né, que não têm sono cedo, vão ter sono mais tarde. Outras, sim, já têm um sono um pouquinho mais cedo. Então, o que é o ideal? É dormir uma média, assim, a gente sempre fala um adulto de 8 horas. Tem pessoas que se dão bem dormindo menos tempo, outras até precisam de um pouquinho mais, né? Mas uma média de sono, vamos dizer, de entre 7 e 8, 9 horas por dia é realmente o ideal. Bom, a pergunta que vem agora de Cosmora, no interior de São Paulo, Vaneia. Ela está dizendo, mesmo quem tem diabetes, colesterol, pressão alta, triglicérides alto, sendo que tudo isso é bem emocional, ela pode chegar aos 100 anos de idade, mesmo já tendo 62 anos? Quem é que está dizendo que é emocional? É ela, né? Os médicos vão confirmar isso. De fato, ela pode chegar aos 100 anos com certeza. O que ela precisa fazer a partir de agora é tratar bem essas doenças, né? Por mais que exista uma influência emocional, que pode existir, enfim, mas... Mas tem colesterol emocional? É difícil. Não. O que é emocional é o apetite dela em comer Exatamente. e levar a um aumento do colesterol ou do diabetes, por exemplo. Então, Isso. indiretamente pode ser emocional, mas diretamente não. Então, ela precisa buscar realmente um tratamento adequado. O emocional que influencia ela a não ter um bom estilo de vida precisa ser trabalhado. Ela buscar um relaxamento para que ela consiga chegar, não só aos 100 anos, mas chegar bem aos 100 anos. Isso que é o mais importante. Não importa, não é só chegar, tem que chegar bem. Chegar né? bem, com qualidade. Doutora Ana, olha a dúvida da Ellen. Ela diz que bebe muita água, cuida da alimentação, faz exercício físico sempre que pode, mas mesmo assim teve infecção urinária há pouco tempo. Será que é porque ela está amamentando ou a quantidade de líquido que ela bebe não é suficiente? Ela quer chegar aos 100 anos. Não, se você quer, você vai, muito provavelmente, né? Mas a infecção urinária é uma situação que pode acontecer se ela está amamentando, ela provavelmente teve um trabalho de parto há pouco tempo. Então, é uma situação que pode acontecer independentemente desses fatores todos, né? A infecção urinária, em geral, é uma bactériazinha que penetra no trato urinário. Então, isso não tem nada a ver, né, com um estilo de vida saudável, como a gente está colocando aqui. Todo mundo pode ter. Então, o que é que tem que fazer? Tratar a infecção urinária para não deixar a infecção urinária virar uma complicação maior. Essa bactéria, por exemplo, subir no rim. Amamentando não tem... Não tem problema nenhum. Ela pode estar amamentando, tem infecção urinária e tratar a infecção urinária, tá? Olha só, tem uma pergunta aqui da Simone, de Tocantins, doutor Ronaldo. Ela tem pressão baixa sempre, mas ela diz que tem horas que o coração acelera muito e parece que vai sair pela boca. Que deve ser isso, ela quer saber. Precisa ver se não tem alguma relação com alguma ansiedade, algum momento de estresse muito grande. Existe uma percepção, algumas pessoas percebem uma batedeira, uma opressão relacionada a estresse. Agora, existem, claro, doenças, arritmias que podem acontecer que aceleram o coração rapidamente. Isso pode causar desconforto, inclusive em pessoas jovens. Existem arritmias que podem levar a essa sensação. Ela precisaria realmente fazer uma avaliação médica com um cardiologista ou um clínico e avaliar se não tem algum tipo de arritmia, o que está causando isso. Tá bom. O JC Filho, ele está perguntando se as propriedades do vinho e da uva podem ser encontradas no açaí. No açaí, provavelmente não todas as propriedades. A gente comentou do resveratrol, que é uma substância presente só na uva, na casca da uva, e aí que nós falamos do suco de uva e também do vinho, principalmente o vinho tinto. Essa substância, por exemplo, não está presente no açaí. Então o açaí não seria um substituto do vinho, não. Bom, Bianca, de Brusque, cidade lá em Santa Catarina, ela está dizendo, toma remédio para pressão. Usar medicamentos pode diminuir a longevidade? Não, esses medicamentos que são indicados pelo médico e que tem realmente uma orientação médica por trás, é o contrário. Esses medicamentos, eles vão atenuar sintomas, eles vão melhorar a qualidade de vida e, por isso, prolongam a vida, tá? Olha só, a Silvana lá do Pará, ela está dizendo que a avó dela, a avó Ada, nasceu em 1913, teve 12 filhos e vai fazer 100 anos na próxima segunda-feira. Ela não tem nenhuma doença, vive sem tomar nenhum remédio e diz que o segredo para viver tantos anos é o consumo de peixes e legumes. Eles moram lá no Pará,
um lugar que tem muitos peixes. Tá aí a prova de tudo que a gente está falando, Dona Ada. Dona Ada, parabéns para Dona Ada. É isso aí. Com certeza, então, Com a dieta certeza. dela fez com que ela chegasse lá, né? Ela é uma prova disso. É isso aí. Agora, Tatiana está perguntando, os exames primordiais, a gente falou em check-up, mas check-up é aos 10 anos de idade, é o primeiro check-up da criança. A Tatiana está querendo saber qual os exames primordiais para ela fazer um check-up depois dos 30 anos. Bom, depois dos 30, ela é mulher, né? Isso é importante também a gente ressaltar que cada gênero, cada sexo, homem ou mulher, tem particularidades quanto aos exames. Mas a gente tem que olhar para os riscos de doenças que essa pessoa tem. O check-up é sempre individualizado, ele é para aquela pessoa e não para aquela idade. Mas existe, de uma forma geral, alguns cuidados gerais, principais, que nós temos que ter nessa idade para mulheres. Então, não só o cuidado ginecológico, né, sempre ressaltar esse cuidado a partir já da idade sexual, da menstruação, e esse cuidado vai se prolongar para o resto da vida. E tem o cuidado com doenças cardiovasculares, então sempre avaliar a pressão arterial, glicemia, para avaliar risco de diabetes, colesterol, eventualmente se houver algum risco importante de algum tipo de tumor ou câncer na família, um risco importante de osteoporose, verificar isso na família, então a árvore genealógica faz parte do check-up nessa idade. Não sei se você tem alguma coisa a comentar. Não, acho que está perfeito tudo isso que você falou. É a gente averiguar toda essa parte, né? Cardiovascular e metabólica. Doutora, perfeito. Pergunta que chega lá de Manaus, para a gente já começar a encerrar aqui, a Elizabeth, lá de Manaus. Está perguntando, é verdade? Então, Elizabeth, a doutora Ana vai responder isso para você em grande estilo. É verdade, já começou a responder. É verdade que uma vida feliz é muito importante para viver mais? Ah, Elizabeth, é isso aí. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. E a gente tá vendo? não, não, a gente não tem. Felicidade faz bem, né? É isso aí. A vida tem que ser gostosa. E quem consegue, né, ter uma vida feliz, com certeza vive bem, melhor. E para o doutor Ronaldo, que é geriatra, Mariana Palma também separou uma ótima aqui, do Andreone. Ele está dizendo que ele é educador físico e fisiologista e tem um aluno de 99 anos de idade, que é o senhor José Pedrotti. Um exemplo de aluno que frequenta a academia 3 vezes por semana e ressaltando que ele começou o trabalho de musculação aos 96 anos. E nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Não há idade. Nós temos aí idosos com 100 anos correndo maratonas, começaram com 85 anos de idade. Nós temos histórias muito semelhantes a essa que provam que quanto antes melhor, mas se for possível começar agora, esse é o momento e nunca é tarde. Olha só, então começaram com 85 anos, estão com 100. Já terminaram a maratona ou não? Esse tempo todo correndo, doutor? Todo esse tempo. Interessante. Demora mais, mas termina. Muito obrigado, doutora Ana. Muito obrigado. Então é o seguinte, você tem que viver aos 100 anos, chegar aos 100 anos com bons amigos. Então, essa conversa nossa fica na internet, espalhe essas dicas por aí, chame seus amigos para ver a nossa conversa, as perguntas que foram respondidas, para que você não chegue sozinho aos 100 anos, tenha bons amigos. É isso aí, né? Fundamental, né? Então tá bom, a gente espera então amanhã, às 10 da manhã, no Bem-Estar. Muito obrigado pela companhia.